A Marvel acabou de lançar o primeiro trailer para a segunda temporada de Daredevil Born Again. Este trailer tecnicamente já não é uma novidade porque foi revelado durante a Comic Con de Nova York do ano passado, contudo é a primeira vez que cai online, digamos com qualidade de jeito, porque até aqui só tínhamos leaks. Mas entre os principais destaques que vamos ver aqui no trailer daqui a pouco é o regresso da Jessica Jones, que já toda a gente sabe porque para além dos leaks há várias entrevistas em que eles confirmam o mesmo, e apesar do trailer ser apenas de 1 minuto, mostra-nos um pouco o que podemos esperar para esta segunda temporada do Daredevil, que vai ter um tom muito mais sombrio que a primeira e acho que em si esta segunda temporada de Born Again será muito melhor do que a primeira porque sabemos que eles reestruturaram toda a história e digamos que vai manter possivelmente a mesma qualidade que tínhamos na Netflix, que continua a dizer era a melhor série de super-heróis que nós tínhamos até há bem pouco tempo. O Penguin acabou de passar isso do lado da DC, né? Mas digo isto porque a primeira temporada do Daredevil Born Again notas claramente que houve uma confusão na parte dos bastidores, porque de tudo o que sabemos a Marvel cria uma estrutura diferente para o Daredevil do que era da Netflix, ou seja, muito mais comic book e não a parte tão séria como foi apresentada durante a era da Netflix. Contudo, os atores, tanto o Daredevil, ou seja, o Charlie Cox, o Vincent D'Onofrio, que dá a vida ao Wilson Fisk, e o próprio Jon Bernthal, que dá a vida ao Punisher, não se aliaram a isso e quiseram reestruturar a história e toda a apresentação de Daredevil para esta primeira temporada do Daredevil dentro do MCU. E com isso conseguimos notar muito da parte do que eles aproveitaram, do que já tinham filmado, do que a Marvel queria na altura e depois da reestruturação que os próprios atores e o próprio diretor e tudo criaram para o tom mais realístico e mais parecido do que era com a Netflix. E por isso conseguimos notar diferenças de qualidade, digamos, quase de episódio para episódio. Sendo que a primeira temporada deixa um bocadinho a desejar porque claramente a continuação de história, o que vai ser bom, vai ser nesta segunda temporada. Devo lembrar que a ideia inicial da Disney era lançar 18 episódios na primeira temporada de Daredevil, mas acabaram apenas por lançar 9 episódios, ou seja, metade do que era planeado. E muito por causa da reestruturação que a série sofreu. Claramente, se calhar íamos ter esta segunda temporada na primeira que saiu o ano passado e depois íamos ter o habitual de esperar anos para sair uma segunda temporada. Portanto, gosto mais desta parte da Marvel ter agora virado para a Marvel Television e se focar realmente a lançar temporadas anualmente, que é o que eles tencionam para esta série da Daredevil. Mas com isto, e dando aqui a estrutura inicial do que é que podemos esperar para Daredevil, olá a todos, bem-vindos ao Treta do Chrome, eu sou o Paulo. Se estão por aqui neste canal abordo tudo desde Marvel, DC, Star Wars e basicamente qualquer conteúdo geek em que possa meter as mãos. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de arrebentar aí com esse botãozinho do like, que isso ajuda bastante o vídeo a chegar a mais gente, e subscreve o canal para não perderes nada no futuro. Ora, neste vídeo vamos começar por ver o trailer. Devo salientar que vou ter que cortar algumas partes do som do trailer devido a tentar evitar direitos de autor e o vídeo ser cancelado, não é? Mas vou tentar pelo menos manter as falas, pode ser que isso não seja apanhado pelo YouTube, e depois, a seguir a vermos o trailer, vamos analisar o que é que podemos encontrar nele. Porque há umas pistas interessantes no mesmo, que para além do que nos revela no próprio trailer, acredito que o final do mesmo nos pode indicar uma personagem que neste momento ainda é basicamente secreta para o que eles têm planeado. Mas sem mais demora, vamos lá então assistir ao trailer e já falamos do mesmo. A Karen está aqui. Quem é este? Este é estranho. Vou ter que cortar isto por causa dos direitos de autor. O que aconteceu? Está desaparecido, mas atrás do Jessica Jones. Ok. Eu adoro a Jessica. Vou andar para aqui a partir um gajo todo, de certeza. Olha as cadeias onde estavam. É estas cenas que eu tinha saudades da parte da Netflix. Olha o Foggy! O Daredevil a sorrir é quase tipo, vai dar castada, é forte. É como o Batman. Quando se ri demasiado é porque ainda vai tornar as coisas piores. Ok. O trailer não é muito longo, mas temos para já coisas bastante interessantes aqui. Desde logo, o trailer começa com a Karen a colocar uma musiquinha de fundo, não é? Que é uma das coisas que foi-nos apresentada durante a primeira temporada do Born Again, em que o Matt gosta de ouvir música clássica. Mas uma das coisas que me deixa a questionar é se este momento em que parece que os dois estão juntos, ou seja, em que a Karen está a pôr a música e o Matt está na cama, questiono se é a seguir aos acontecimentos que vimos em Born Again, em que eles acabam basicamente juntos outra vez, ou se isto é basicamente como um flashback, possivelmente até para a era do Blip, que foi quando o Thanos eliminou metade do pessoal e que podia realmente ter afetado a vida tanto do Matt como da Karen. Que isto era uma das coisas que eu por acaso gostava de ver mais explorado, por exemplo, na série do Daredevil. Era a parte, por exemplo, do blip do Thanos, que não, ou seja, tivemos o salto temporal da era da Netflix para esta nova era do Daredevil e por isso não temos aquelas consequências todas depois do pessoal desaparecer. E acho que numa série Daredevil fazia sentido, por exemplo, explorarmos um pouco esse campo, que é uma parte mais realística da história e, portanto, seria interessante mais nessa parte. Mas, ou seja, a Marvel tomou a decisão, por outro lado, de não talvez ligar tanto isto ao resto do MCU. Uma das coisas que nós sabemos, que mazia completamente, é que pelos vistos não vai haver qualquer menções, por exemplo, ao que aconteceu no Thunderbolts, em que a cidade de Nova York foi toda engolida pelo The Void. Ou seja, em que temos toda esta história que está a desenrolar em Hell's Kitchen, que é uma das partes de Nova York, não é? Aqui na série Daredevil, e não vamos ter qualquer menção, por exemplo, a toda a gente ser engolido pelo The Void, incluindo o próprio Daredevil e o Wilson Fisk e tudo mais. Ou seja, o reino de terror que está a causar o Kingpin aqui, nem sequer é mencionado, por exemplo,
exemplo, noutros projetos do MCU, como no Thunderbolts, por exemplo. Pelo menos uns posters, não é? Era uma das coisas que eu gostava de ver, pelo menos termos visto alguns posters da campanha presidencial, não bem presidencial, ou seja, da Câmara, portanto, não sei qual é o termo certo para isto, ou seja, mas pelo menos uns posters de campanha ou assim para o Wilson Fisk. Não vimos nada disso. E do mesmo facto, não vamos se calhar ter menções do pessoal ter tido pesadelos e tudo mais, e quando houve aquele momento em que o Void engoliu Nova Iorque inteiro. Portanto, é uma das coisas que me azia nesta nova era da Marvel, e por isso é que se calhar eles vão em direção ao soft reboot. Porque acho que até aqui estava tudo certinho, não é? Na parte da ligação do universo, e depois eles começaram a perder um bocadinho o fio à meada. Depois, principalmente, começaram a introduzir os novos heróis e tudo mais nas séries, ou seja, perderam-se completamente. O que percebo a parte deles querem fazer um soft reboot, não é? Ora, mas continuando aqui com o que interessa. Vemos o Bullseye num café, o que tecnicamente não é assim algo tão interessante, mas é interessante perceber em que ponto é que ele se encontra aqui depois de ele ter saído da prisão, basicamente, e ter recuperado as costas depois daquela queda que o Daredevil fez, ou seja, depois de o atirar do prédio para baixo, depois de andar à porrada com ele, depois de ter matado o Foggy. O que mais tarde também temos uma imagem dele em que ele está basicamente todo arrebentado, não é? E o que nos dá a entender no trailer é que o Daredevil está-lhe a dar a mão para se levantar. Eu não sei até que ponto é que realmente será apenas edição para o trailer para nos levar a pensar que o Daredevil e o Bullseye estão neste momento a trabalhar juntos, ou seja, de alguma maneira poderão unir forças para tentar derrotar o Kingpin, uma daquelas questões de teu inimigo é o meu inimigo e por isso vamos aqui juntar forças, mas não é uma coisa que me agrada todo, porque principalmente não só o Bullseye matou carradas de pessoal até o momento, mas também matou na temporada anterior o Foggy. E eu não acredito que, apesar do Matt Murdock ser um gajo religioso e acreditar talvez na redenção e tudo mais, não acredito que ele ia pelo menos perdoar e esquecer já de uma temporada para a outra o que o próprio Bullseye fez. Por isso até o momento quero acreditar que é apenas um truque de edição de tela para nos levar a pensar que eles estão-se a aliar para algo maior. É certo que no final da temporada na primeira temporada do Born Again, o Daredevil disse que precisavam de uma equipa para derrotar o Kingpin, e isso vê-se a montagem, pelo menos os inícios da montagem neste trailer. Where we start? We need an army. A seguir no trailer, um dos pontos de destaque é a força policial do Wilson Fisk, não é? Que é conhecida como AVTF, que esta sigla basicamente quer dizer Anti-Vigilante Task Force, portanto é uma própria força que foi mostrada na primeira temporada em que criada para perseguir estes vigilantes. No inimigo número 1 neste momento destes vigilantes que estão em fuga é o próprio Daredevil, ou seja, isto é um arco de história que é a adaptação basicamente de uma das melhores histórias da Marvel, que é o Devil's Reign, que recomendo a ler toda a gente, em que o Wilson Fisk também é presidente da Câmara e faz toda esta caça, digamos assim, aos vigilantes. Claro que na cómic temos carradas de super-heróis, né? Capitão América, Spider-Man e tudo mais. Aqui não vamos ver isso porque é live action e digamos que a Marvel não quer gastar assim tanto dinheiro para trazer toda esta gente. Mas um dos pontos que me deixa a desconfiar esta parte que aparece aqui, a Task Force, é o quão bom se estão a dar com os civis, digamos assim. O que me leva a questionar se isto não será apenas uma parte de publicidade ou campanha do próprio Presidente da Câmara, que é neste momento o Kingpin, não é? De maneira a dizer que a cidade está segura e não há nada a recear e que tem a concordar com as ideias que ele coloca ao povo. Porque vemos aqui um certo de filmagem em que o pessoal está todo sorridente, o que é só estranho, diga-se, com a Task Force, e digamos que mais à frente temos, possivelmente à frente da Câmara Municipal, temos basicamente um protesto do povo da cidade, possivelmente contra o Wilson Fisk. E nesse ângulo, em que tem o tom mais parecido com o que vemos na série, já vemos a Task Force basicamente a tentar empurrar o pessoal para fora. Portanto, já não há esta parte sorridente e tudo mais. O que me leva a pensar que isto será realmente uma campanha da parte do Wilson Fisk para manter, ou pelo menos para disfarçar, que está tudo bem na cidade e que o povo não tem nada a recear do que ele anda a fazer, não é? Porque claramente sabemos que não é verdade. Um dos pontos que eu levo a isso é o próprio cartaz que vemos aqui, que era uma das coisas que eu estava a mencionar que podíamos ter visto no Thunderbolts, em que temos aqui um cartaz para o Fisk, em que está ele e depois tem ali em baixo um número de telefone, possivelmente, que é o da Câmara, mas que diz, pelo menos parece Making, e eu vou assumir que é algo a copiar, por exemplo, Donald Trump, em que é Making New York Great Again. Portanto, eles basearam-se alguma parte na campanha do Trump na vida real para o Fisk na primeira temporada, e acho que vão continuar claramente depois nas restantes temporadas. Uma das imagens mais interessantes que vemos, e que é um ponto talvez que se perca, é no momento em que o Matt Murdock está a dançar com a Karen, ele parece que é baleado, ou seja, mas o que nos dá a entender aqui é que é algo a nível de som, só que é som que não afeta tecnicamente os dois, ou seja, neste momento conseguimos ver que quem está a ser afetado é apenas o Matt Murdock devido à sua audição supersónica, não é? O que me leva a questionar se eles poderão estar a usar aqui o Task Force, poderá andar na caça do Matt Murdock, que parece estar escondido devido a esta parte que vemos aqui da casa dele, em que está a parede destruída e tudo mais, poderá ser um dos bunkers onde estava
por exemplo, o Muse escondido, pode ter adaptado essa parte para se esconder o Matt Murdock neste momento e quando está a ser caçado, ou até mesmo onde estava escondido o Punisher. Que, falando já do Punisher, não tenho certeza se realmente vamos ter o regresso do Jon Bernthal na segunda temporada. Ou seja, nós este ano vamos ter 2 projetos do Punisher a sair, o One Shot, que é aquele filme de curta duração que vai ser para a Disney Plus, que foi elaborado pelo próprio Jon Bernthal, e vamos ter a presença dele no próximo filme do Spider-Man que sai em julho. Atualmente ainda não acerto se vamos ter a presença ou não do Daredevil no filme também, ou seja, deixa tudo muito na parte da especulação, mas temos a confirmação que está nesse filme. O que levanta a dúvida se ele vai aparecer ou não nesta segunda temporada. É uma das coisas que eu, por acaso, mesmo que não fosse grande parte de história, gostava pelo menos de ver um cameo dele, porque eu acho que eles não vão elaborar muita história, apesar dos 9 episódios que aí vêm, acho que não vamos ter assim muita elaboração de história nesta segunda temporada. Acho que eles vão tentar enrolar, tentar derrotar o Wilson Fisk numa possível terceira temporada, que, segundo as notícias que temos, vai começar a ser filmada já em março deste ano. Portanto, mantendo aquele foco de que a Marvel realmente quer lançar uma temporada por ano de Daredevil. Mas aqui o que vemos é o Matt Murdock cair ao chão e o que me leva a questionar se isto não será armas supersónicas, por exemplo, como já vimos anteriormente no MCU, em que, por exemplo, foram usadas para tentar derrotar o Hulk no filme de 2008. Ou seja, a Task Force pode ter acesso a este nível de armamento militar, tendo em conta principalmente o que o Wilson Fisk anda a fazer nas docas de Nova York, em que ele vai pegar naquela parte toda que estava abandonada da cidade e reconstruir para armamento tecnicamente ilegal e manter assim o seu império de rei do crime na parte da cidade que basicamente estava abandonada. Portanto, poderá ser a entrada de armamento que temos especial para essa parte da cidade. Outra coisa que eu não descartava era, por exemplo, temos a introdução aqui, mas isto já entra em partes de termos legais, se a Sony deixa ou não a Marvel utilizar este tipo de personagens. Por exemplo, da introdução através desse ponto da Silver Sable, ou seja, em que a Task Force não consegue fazer o que o Kingpin quer, que é apanhar principalmente o Matt Murdock. Ou seja, ao longo da série pode-nos apresentar vários vigilantes a serem caçados e encurralados, como vemos aqui também na estrela, as jaulas todas, ou seja, onde estava até o próprio Punisher preso, mas que, como vimos no final da série, conseguiu partir a mão a um guarda e safar-se, por isso é que vamos ver a história dele a prosseguir. Não sabemos ao certo se a história do Daredevil da primeira temporada liga diretamente ao Spider-Man ou será ao projeto a solo dele que vai ser na Disney Plus. Portanto, não sabemos bem em termos de timeline é que vai ser os próximos passos do Punisher. Mas contudo, ou seja, a Task Force não fazendo o trabalho e trazendo o Matt Murdock a público, que é uma das coisas que possivelmente o Wilson Fisk quer fazer, ele pode optar por um grupo muito mais forte para tentar caçar o Daredevil. Isso seria, atenção, isto é uma teoria que estou a mandar por ar, trazer a Silver Sable a tentar derrotar o Matt Murdock. E isso seria a nossa primeira ligação a uma futura aparição ou culminar de história num Spider-Man a seguir, porque isso são tudo personagens do campo do Spider-Man. Portanto, como eu estava a dizer, a Sony tem os direitos, tanto televisivos como cinematográficos, e por isso tinha que ser um acordo entre a Marvel Studios e a própria Sony para trazer estes personagens para a parte das séries da Marvel. Outra das imagens mais creepy, digamos assim, que vemos neste trailer é a parte da caricatura ao próprio Wilson Fisk, o que pode nos levar a questionar que outro personagem pode estar a tentar derrotá-lo aqui, muito pela arte que é apresentada aqui, em que é basicamente uma caricatura dele. Poderia indicar-nos que era o Muse, contudo ele morreu na primeira temporada, pelo menos é o que mais parece, né? Depois do Daredevil ter basicamente enforcado. Contudo, não seria a primeira vez que a Marvel faz coisas desse género, mata alguém importante antes do tempo e depois traz personagens secundários a pegar basicamente no manto daquilo que eles criaram anteriormente. Poderia basicamente o Muse ter criado um movimento anárquico, digamos assim, de luta contra o poder do Wilson Fisk. E uma das imagens que vemos aqui até pode ser muito pela sobrinha do Ben Urich, que vemos que faz entrevistas na primeira temporada, ou seja, eles mataram o Ben Urich, que é um dos personagens importantes do Daredevil, na série da Netflix, e agora tiveram que adaptar para esta parte da história do MCU. Não é? Portanto, poderá ser ela a tentar largar na internet coisas contra o Wilson Fisk, porque certamente a este ponto o Kingpin tem controle até dos mídia e por isso tudo será censurado. Por isso, nesse campo, eu tenho duas questões: ou será a sobrinha do Ben Urich, está-me a falhar o nome neste momento, ou basicamente o legado do Muse a continuar nesta parte do Born Again, sendo que ele poderá ter inspirado outras pessoas para criar este movimento anárquico contra o poder. Outro destaque que quero realçar aqui é aquele póster em que vemos que o Matt Murdock está a ser procurado, ou pelo menos, como diz o póster, missing, está perdido, não é? O que me leva a questionar se isto será feito pelo próprio Wilson Fisk de maneira a querer desmascarar o Daredevil aos olhos do público e revelá-lo como o próprio Matt Murdock por trás da máscara. Isso leva-me também a questionar se realmente é por causa disso que vamos ter a apresentação de um novo fato do Daredevil nesta temporada, que é conhecido como o Shadow, porque é quando ele faz mais parte de infiltrações, digamos assim, ele anda mais à stealth quando ele usa o fato preto. Já tínhamos um lance
disso na primeira temporada, quando vimos os vários capacetes que ele tinha, ou máscaras, devo dizer. Mas, ou seja, poderá ser uma metáfora de que o Daredevil neste momento está a usar preto para tentar passar despercebido, porque o Wilson Fisk quer revelar a sua verdadeira entidade a público. Portanto, e por causa disso é que vemos estes cartazes possivelmente espalhados pelo Nova York. Ponto talvez alto deste trailer é a entrada da Jessica Jones, que foi uma das coisas mais licadas do ano passado na Comic Con de Nova York, e simplesmente adoro a interação entre os dois, principalmente na série do Defenders, mas para quem nunca viu, recomendo a ver pelo menos a primeira temporada da Jessica Jones. A primeira temporada é muito boa, a segunda já deixa um bocadinho a desejar. Mas, ou seja, na era da Netflix, para mim o que eu gostei mais foi Daredevil, as 3 temporadas, sendo que a terceira é um bocadinho mais fraca para mim, mas também a primeira temporada da Jessica Jones, que acho muito boa mesmo, e que aborda temas, digamos, bastante sensíveis, e depois a própria minissérie dos Defenders. Nos outros dois que pertencem a esse grupo, não gostei, digamos, da série do Iron Fist, acho que não para parte, talvez, da coreografia da luta e tudo mais, mas o guião deixou um bocadinho a desejar. Assim, de igual modo, também a série de Luke Cage, que já vamos falar um bocadinho dele, porque a primeira metade da primeira temporada acho que a série está boa, mas depois perde um bocadinho o fio à meada e anda ali meio perdido. E depois há a segunda temporada também de Luke Cage, ou seja, mas é um bocadinho mais descartável. O Iron Fist, não sabemos se vai realmente regressar ao MCU. O ano passado, quando o ator esteve na Comic Con cá em Portugal, ele mencionou mais uma vez o desejo de querer regressar ao personagem e à Marvel. Portanto, tendo em conta que eles estão a trazer estes heróis todos da era da Netflix de volta, não seria todo descabido termos a reunião outra vez dos Defenders, agora desta vez debaixo do sombreiro da Marvel Studios, não é? Mas o Luke Cage é possivelmente algo expectável para vermos durante esta segunda temporada de Born Again. Não só o ator tem mencionado isso com alguma frequência nas últimas entrevistas, em que eu gostava de regressar ao personagem e tudo mais, mas, ou seja, não temos para já confirmação ou leak sequer de que ele está na segunda temporada. Contudo, a história leva muito para esses campos em que ele regressa. E o que eu acredito é que, por exemplo, no final do trailer, quando vemos aqui o Matt Murdock a sorrir, não só podia ser um tom aterrador e tudo mais, mas ele acredito que está a sorrir porque naquele momento pode ter aparecido aí o Luke Cage. E isso é um ponto importante porque pode realmente trazer um personagem de peso, literalmente, para a sua equipa de luta contra o Kingpin. E não é todo exagerado pensar que ele regressa nesta segunda temporada, nem que seja no final da mesma, quase tipo como pós-crédito do que está para vir, porque a Jessica Jones está de volta nesta. E portanto, como sabemos nas cómics, eles são um casal, e já tivemos nuances disto também durante a série, e por isso era basicamente trazer a banda de volta, não é? Toda a gente junta aqui na série do Daredevil. Outro ponto de destaque é quando vemos a cena mais interessante, digas, entre Karen e o próprio Daredevil, em que eles estão a caminhar no que parece ser a cava de algum prédio ou assim, mas acredito que, por exemplo, aqui o que vamos ver é a Karen ter encontrado, por exemplo, porque há um foco grande na parte da personagem dela, na parte de investigação que ela faz, ter encontrado onde é que estão os presos do Wilson Fisk. Porque vemos o Daredevil a lutar contra o Task Force no mesmo sítio onde estão as jaulas que também aparece neste trailer. Conseguimos ver que é a mesma localização onde está a decorrer toda aquela luta e possivelmente também a entrada da Karen e do Matt Murdock na procura destes presos políticos. Aqui também nos é apresentada a ex-namorada do Matt Murdock, que foi introduzida na primeira temporada, e eu não sei até que ponto é que ela estará neste momento a tentar fazer a vida negra ao Matt Murdock. Aqui, pelo que aconteceu na primeira temporada, ainda continua a ser a psicóloga do Kingpin, portanto eu não sei até que ponto é que ele poderá tê-la convertido para o seu lado e tentar, desse modo, através dela ainda, principalmente, chegar até ao Matt Murdock, que claramente anda em fuga. Ponto final que quero destacar aqui na análise ao trailer Daredevil é o próprio title card, em que acho interessante, e isto é sempre a parte de simbolismo que representa a Marvel, não é? Em que acho interessante que as primeiras letras que desapareçam no nome do Daredevil sejam os 2Ds, o que em si simboliza não só o símbolo Daredevil, que sabemos que é um Double D, mas também finalmente termos o símbolo dele no fato do próprio Daredevil, porque é uma das coisas que era mais pedida pelos fãs à Marvel e, ou seja, demorou carradas de anos até acontecer. E de igual modo, esta viragem do nome para preto em si representa a mudança do fato também. Um dos pontos que eu acho interessante aqui é que se mantivermos os 2Ds a preto, podemos ler Marvel Television are evil, portanto, que não deixa de ser verdade depois de todas as séries que nos apresentaram nos últimos tempos, não é? Mas pronto, já estamos outra vez de volta e eles conseguiram perceber que quantidade não é qualidade e vamos focar na qualidade em vez da quantidade. Um dos pontos quase que me escapava é aqui esta imagem que vemos do Foggy, ou seja, claramente ele está com o cabelo comprido e não acredito que seja o regresso do mesmo à série, como, ou seja, para o tempo atual. Tanto o ator como o realizador e tudo mais, claro que podem estar a mandar para os olhos, mas eles já confirmaram que ele continua morto e está mesmo morto, e claramente pelo aspecto que ele tem aqui com o cabelo mais comprido e tudo mais, aparenta ser possivelmente um flashback para os tempos anteriores da amizade entre o Matt Murdock e o Foggy Nelson. Agora, a questão que nos levanta é o porquê de ser tão importante
esse momento específico para vermos um flashback do Foggy. Portanto, estou curioso até esse ponto para perceber qual foi o momento tão importante anterior para eles destacarem aqui, principalmente nesta parte do trailer. Voltando aqui ao início da análise, seria interessante ver possivelmente um flashback em que se decorresse durante o blip. É uma das coisas que eu por acaso gostava deles pegarem nessa parte, porque é uma era, digamos que 5 anos que marcou claramente todos os personagens no universo da Marvel, não é? Mas com isso, isto foi tudo que consegui encontrar durante o trailer da Devil Born Again, o primeiro. Certamente vamos ter mais nas próximas semanas, porque a Marvel acaba de confirmar que havia dúvidas, mas acaba de confirmar que a série chega dia 24 de março. Isto a nível mundial, ou seja, para nós chega no dia 25, ou seja, as séries da Marvel para nós chega sempre mais tarde. Deve ser por causa das legendas, não sei. Mas desse modo, diz-me aí nos comentários o que é que achaste deste trailer e se apanhaste mais alguma coisa que eu não apanhei durante o mesmo. Portanto, chuta aí nos comentários abaixo e diz-me também o entusiasmo para que estás com esta segunda temporada da Devil. Eu devo dizer que estou bastante, porque Daredevil é um dos meus personagens favoritos e do que eles apresentaram, não tecnicamente na primeira temporada de Born Again, mas na era da Netflix, gosto imenso desta parte do que eles conseguiram fazer com esta versão de Daredevil do Charlie Cox. Portanto, estou muito expectante para o que é que eles vão apresentar daqui para o futuro. Com isso, também, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de arrebentar aí com esse botãozinho do like, isso ajuda-me bastante, é que o vídeo seja destacado para mais gente, e para não perder nada no futuro, não te esqueças de subscrever o canal para todas as análises e teorias e notícias e por aí fora. Portanto, para não perder nada de notícias diárias, segue o 3 nas redes sociais. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.